Olá pessoal, Pai do Senhor a todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês para a nossa aula do nosso curso Bíblia na Cultura e Educação Cristã. Eu espero que todos vocês estejam bem e é uma alegria estar aqui mais uma vez para podermos trocar aí algumas informações, né, e aprendermos juntos aí uns com os outros. Conforme a proposta que vocês estão aí cientes, né, desde o início do curso, eu estarei aqui com vocês dando a disciplina A Bíblia e a Ética Cristã. E quero especificamente aqui trabalhar um assunto geral, né, que tem por título A Dimensão Prática da Leitura Bíblica. Dentro desse conceito da dimensão prática da leitura bíblica, eu quero aqui pensar com vocês algumas questões de caráter prático, né? E algumas questões dentro do âmbito de acontecimentos que têm marcado o nosso tempo, que têm, de certa forma, determinado, né, determinado ações, né, nos mais diversos âmbitos da sociedade, das relações interpessoais, e eu quero aqui pensar com vocês como que, né, a nossa leitura bíblica, ou como que a leitura bíblica ela pode contribuir, ou ela contribui, né, para que nós possamos enfrentar todas essas situações de acontecimentos, de mudanças que têm ocorrido no nosso tempo, de uma forma serena, responsável e com fé em Deus, né? Porque eu creio que é nisto que implica o ato de pensarmos a dimensão prática da leitura bíblica. E sendo assim, eu vou trabalhar com vocês aqui duas aulas específicas, né, dentro dessa proposta da disciplina. E nesse primeiro encontro eu vou trabalhar com vocês aqui, eu vou pensar junto com vocês aqui sobre a Bíblia, a partir do assunto, né, pensar com vocês a partir do assunto a Bíblia, frente às mudanças e transformações e as consequentes enfermidades, né, que têm ocorrido nos diversos campos, âmbitos da sociedade, nos diversos meios e estruturas da sociedade. E o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula, nós vamos falar sobre o encontro transformador com a palavra que traz vida. Primeiramente, vocês percebem aqui com essas duas propostas, esses dois encontros, o primeiro diz respeito a nós analisarmos os acontecimentos, analisarmos, identificarmos os acontecimentos, ou pontuarmos, né, porque nós não teremos tempo aqui para falar de transformações, de mudanças, né, de características que identificam a nossa sociedade dentro do âmbito das enfermidades sociais, mas pontuá-las aqui, descrevê-las aqui, e certamente eu conto, né, e creio que vocês darão continuidade, né, após essas aulas, no prosseguimento do conhecimento, da aprimoração do conhecimento, do aprimorar, né, o conhecimento de vocês. E no segundo encontro nós falaremos, né, uma vez que identificaremos aqui nesta primeira aula algumas características, alguns aspectos de mudanças dentro da sociedade e como isso tem marcado a nossa sociedade, tanto positivo quanto negativamente. No segundo encontro nós tentaremos aqui abordar exatamente a proposta mais ampla, que é pensar como que se dá a dimensão prática da leitura bíblica, né? Pensando aqui como que a palavra de Deus ela nos transforma, né? Ela nos molda
e não somente nos proporciona vida, mas proporciona vida àqueles os quais estão ao nosso redor, né? Proporciona vida em um ambiente em que, mediante as muitas transformações, né, as muitas mudanças, ambientes que se encontram em contexto de antivida, de morte, nós, por meio da palavra, do encontro transformador da palavra, proporcionarmos vida a estes contextos, às pessoas, enfim. Esta é o nosso objetivo, né? Com as duas aulas que nós teremos aqui. O propósito, na verdade, é pensar estes assuntos visando entender como que o cristão é ou deve ser, né, moldado à luz do encontro com a palavra de Deus, frente a um mundo que tem experimentado mudanças, transformações, né, que tem se inovado, né, e juntamente a isso também enfrentado aí alguns colapsos estruturais, né, físico, emocional, quando nós retemos isso à figura humana, à pessoa humana. E o intuito é nós pensarmos como que a palavra de Deus nos molda, né, diante de tudo isso, e como que deve, então, à luz de tudo isso, fazermos aí a associação, né, do conceito ética cristã em relação a toda essa questão, a todas essas questões de transformações, mudanças, né, transformações que nós temos enfrentado, né, a partir da ação de cada um de nós como cristão. Dito isso, eu quero ler com vocês, só para nós darmos aqui início a essa primeira proposta, eu quero ler com vocês o texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, somente a parte A, porque nós vamos repetir daqui a pouco esse versículo de novo, e eu quero ler esse texto com vocês, para nós podermos aqui dar o nosso pontapé inicial dentro da nossa proposta geral, né, dessa primeira aula. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz. Olha bem que nós lemos um texto, conforme eu falei, daqui a pouco eu vou voltar nesse texto, nós vamos ler de novo, porque ele é amplo para a nossa proposta aqui hoje. Esse texto é um texto que nos dá nos inquieta. Esse primeiro versículo, essa primeira parte do versículo é um texto que já nos inquieta como cristãos, né? Cristãos que vão ao encontro da palavra de Deus. Quando o escritor aos Hebreus, ele afirma aqui que a palavra de Deus, né, ela é viva e eficaz, ou seja, todo aquele que tem um encontro com a palavra de Deus, de fato, vive e vive eficazmente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Em qualquer outro contexto em que se diz que se tem vivência da palavra de Deus, mas que a vida e a vida eficaz, né, a eficácia da vida não faz sentido, e da palavra de Deus, que é eficaz em si, não faz sentido, então é um momento de se pensar e repensar, né, que palavra é essa que está sendo dita como de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus verdadeiramente é viva e eficaz. E aqui, a partir dessa leitura, eu quero pensar com vocês, a partir desse texto, né, eu quero pensar com vocês aqui, como que nós podemos, né, entender as situações que nos cercam na vida, nos mais diversos momentos da nossa existência, né, dos nossos relacionamentos, né, das nossas relações, como que a Bíblia ela deve nos moldar, né, frente aí às muitas transformações, às mudanças, né, e como que essas muitas mudanças e transformações, elas têm causado, de certa forma, no nosso tempo, uma série de enfermidades que vem de certa forma, tirando o sentido de ser e existir da vida das pessoas, né, no âmbito da sociedade, e como que a Bíblia nos ajuda a viver em meio a tudo isso, e não somente isso, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, nos
nos ajudar a ajudar outras pessoas, né, nesse mundo, em meio a todas essas questões aqui que vamos apontar. Buscar entender nosso tempo, queridos, é um grande desafio, né, mas é uma necessidade para podermos agir à luz das Escrituras Sagradas. Existe, né, pessoas que elas entendem a vida como um momento, né? Elas entendem a vida como simplesmente momentos que passa, pronto e acabou, né? E quem sabe, talvez todos nós já passamos por essa experiência de simplesmente achar que a vida é um momento que nós vamos viver, independentemente das situações, das condições, e está tudo pronto e resolvido. Mas, à luz da fé, a vida não é simplesmente um momento que deve ser experienciado, né? ou que deve se passar, né? E sem nós refletirmos de fato o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida, né? Muito pelo contrário, à luz da fé, à luz do Evangelho de Cristo, nós temos que buscar entender o tempo que nós estamos vivendo, nós temos que buscar entender, né, os desafios que estão ao nosso redor. Como pessoas, como seres humanos, nós temos que buscar entender compreender, né, perceber exatamente para que nós possamos, né, à luz do Evangelho de Cristo, buscar nos relacionar de uma forma sadia diante de tudo isso. Precisamos urgentemente nos apropriar do que de fato implica, né, e como se dá o ser moldado pelo texto sagrado a fim de cooperarmos com uma sociedade justa e humana. E talvez aqui a gente entender, né, todas essas mudanças, transformações, todos esses acontecimentos, né, que têm ocorrido no nosso tempo, né, todos os desafios que têm nos acontecido, talvez aqui implica o fato de nós buscarmos entender tudo isso para que nós possamos, à luz da fé, à luz do Evangelho real de Cristo, né, cooperarmos aí com uma sociedade justa, humana, uma sociedade em que a vida, né, seja mais respeitada, seja mais valorizada, seja priorizada, né, dentro do aspecto dos relacionamentos. E a fim de quê? A fim de que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, de fato, né, seja alcançada, né, por outras pessoas que estão ao nosso redor, que estão talvez até distante de nós. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a fé, ela não está desassociada com o aspecto da vivência histórica e social, né? Às vezes nós achamos e ouvimos muito isso, né? Que ser cristão é você viver no seu mundinho, na sua bolha religiosa, pronto e acabou, e não se comprometer com tudo, é esperar a volta de Cristo, pronto e acabou. E não é assim. Ser cristão, a fé não está desassociada com o aspecto da vivência, né, histórica e social. Antes, viver a fé como requisito de obediência à palavra de Deus é entender a necessidade de nos entregarmos a este comprometimento, a um comprometimento, né, progressivo e que aponta para um fim temporal, onde inicia uma continuidade eterna. Deixa eu me explicar aqui, né? Ou seja, viver a fé em Cristo, viver a fé à luz do Evangelho que Cristo nos apresenta, que Jesus Cristo nos apresentou, é nós, de fato, nos comprometermos com a nossa vida, com a nossa história, nos comprometermos uns com os outros verdadeiramente, né? Sermos pessoas que valorizam a vida antes de qualquer coisa, né? Que valorizamos, de fato, pessoas que são, isso implica dizer que precisamos ser cúmplices da vida antes de qualquer coisa e zelarmos pela vida, né? Nos comprometermos com ela, porque
isto é a obediência que Deus nos exige, isto é a obediência que Deus quer de nós, né? E a nossa fé não é desassociada disso. E quando eu digo de nos comprometermos aqui, é de nos comprometermos em todos os momentos, em todas as situações, de pegarmos a causa da vida mesmo, pela vida mesmo, e buscarmos, né, à luz da fé, valorizar, né, nos entregar por ela. E aí eu disse aqui, né, que a fé em Deus, né, a fé verdadeiramente, a fé em Deus, viver a fé em Deus, é exatamente essa obediência, né, essa obediência a Deus, à palavra de Deus, e nos entregar a este comprometimento progressivo, ou seja, é um comprometimento progressivo porque não é algo que acontece, pronto, eu me comprometi aqui com essa situação, está tudo resolvido, não, é um comprometimento progressivo. Comprometer-nos com a vida diante de Deus é comprometermos constantemente, né? Nos comprometer com Deus é nos comprometer com Ele constantemente, não é um momento aqui, pronto e acabou, mas é constantemente, e é com Deus, de fato, né? E é um comprometimento progressivo que aponta para um fim temporal, porque nós estamos em uma realidade temporal que vai passar, passageira, né? Estamos dentro de uma realidade em que esta era irá passar, né? E se iniciará, né? Um novo tempo, um novo momento, né, para nós, que é exatamente quando Deus ele assumir completamente toda a responsabilidade, ou definitivamente, né, toda a responsabilidade pela nossa história, né? Então, fé não é desassociar, a fé não está desassociada da nossa história, do nosso tempo, da nossa realidade social, das nossas relações, muito pelo contrário, fé é comprometimento com tudo isso, né? Em diversos momentos nós encontramos textos bíblicos, né, que se apresentam aí como sendo a palavra de Deus para nós, como de fato né, para a nossa vida e para a nossa história, né? Textos que vai nos dizendo que o quanto que nós precisamos ser moldados por ela, o quanto que nós necessitamos compreendê-la, né? Deixar ela trabalhar em nós e uma vez sendo verdadeiramente trabalhado pela palavra de Deus, nós permitirmos que os frutos do trabalhar dessa palavra, né, que os frutos que esta palavra tem poder para gerar em nós, eles sejam evidenciados, né? Por exemplo, nós encontramos aí o Salmo de número 119, versículo 105, né? O salmista diz que a palavra de Deus é lâmpada, né, para os nossos pés, né? A palavra é lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela nos esclarece, ela nos deixa um caminho limpo e visível para que nós possamos trilhar, né? Hebreus, nós lemos aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e aí o escritor, ele continua dizendo, né? Viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, né? É capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções dos corações, né? A palavra de Deus, ela é isso, né? Ela nos sonda, ela é de fato aquilo que evidencia em nós o que nós verdadeiramente somos, né? Tudo com o intuito de nos aperfeiçoar, de nos tornar homens e mulheres melhores, pessoas melhores, né? Diante de Deus, diante uns dos outros, diante da nossa história, diante da nossa sociedade.
A palavra de Deus é a verdade, né? Conforme João capítulo 17, versículo 17 afirma, né? É a verdade, ela não nos engana, ela não nos induz ao erro, jamais, nunca, jamais a palavra de Deus vai nos induzir ao erro. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, né? Ela é um escudo que nos protege, conforme o salmista fala lá no número 18 de Salmo, o versículo 30, né? Ela é um instrumento que nos instrui, né? Ela é a palavra de Deus que nos instrui para toda a vida, conforme o apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, né? E tantos outros textos que nós vamos encontrar aí, dentro das Escrituras Sagradas, nos mostrando o quanto que a palavra de Deus, uma vez verdadeiramente aceita, né, respeitada, o que ela é capaz de fazer em nós. Esses textos nos permitem dizer que a palavra de Deus se encarna na nossa história, realizando o que precisa realizar em cada coração que por ela é alcançado, né? E é por isso que eu repito aqui que a nossa fé, né, à luz da palavra de Deus, ela não é uma fé desassociada da nossa história, da nossa vivência histórica e social, muito pelo contrário. A palavra de Deus, quando ela encarna em nós, e nós vamos falar sobre isso na segunda aula, quando ela encarna em nós, ela tem o poder de trazer vida, né, verdadeiramente. Ela pode trazer vida verdadeiramente, porque uma vez que ela alcançar os nossos corações, né? Refletir esses textos nos é importante para entender as mudanças e as condições em nossa sociedade, no nosso tempo. Refletir, ou melhor, né, eu vou até reformular aqui, refletir as mudanças, refletir as mudanças que vêm ocorrendo, as transformações que têm ocorrido, né? As condições que têm acontecido dentro da nossa sociedade, elas devem ser entendidas, sobretudo à luz da palavra de Deus, né? Sobretudo à luz do que a palavra de Deus deseja realizar em nós e por meio de nós, em meio a todas essas questões. Os problemas enfrentados, e aqui eu tenho que fazer essa observação com vocês, os problemas enfrentados, né, quanto à relação com a Bíblia, que nós vemos aí, sociedades afora, esses problemas que nós vemos aí, tantas questões, né, que está relacionado com a Bíblia, ou que se traz, né, a Bíblia como evidência, como sendo o texto sagrado, está muito relacionado com a ideia da vivência prática da fé, né, ou a falta desta vivência. O que eu quero dizer com isso? Né, nós vemos hoje com as redes sociais, né, a gente vê tantas críticas, tantas coisas, tantas situações, né, tantas pessoas se manifestando, falando tudo, tantas coisas em relação às vezes às escrituras sagradas, ou às vezes eu vou usar esse termo aqui, né, aos crentes, enfim. O que está em jogo diante disso tudo? O que está em jogo aí é exatamente a ideia da vivência prática da fé, ou a falta dela, né? As críticas que vêm está relacionada ou à prática da vivência da fé de fato, ou à falta dessa vivência, né? Por exemplo, há aquela perseguição baseada no verdadeiro comprometimento com os ensinamentos de Cristo, e nós não podemos negar isso. Isto é algo que nós esperamos, Jesus Cristo, né? E que esperamos e que não é algo do nosso tempo. A igreja, corpo de Cristo, sempre foi perseguida na história e sempre será, porque Jesus já havia dito isso para os seus discípulos, e os discípulos de Cristo ali nos representam também, e isso é para nós, né? E o que acontece? Existem as perseguições, né? As críticas em relação àqueles que vivem, de fato, a dinâmica da fé,
do Evangelho que Cristo nos apresentou. Como eu disse, isto é algo esperado em cada época, pois Jesus disse que a igreja dele, o povo dele, passaria por isso, né? Por causa de quê? Por causa da justiça, da verdade, por causa das verdadeiras causas de Cristo e do seu reino. A igreja de Cristo, ela é perseguida, né? Lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, nós temos um texto clássico. Jesus disse: por minha causa, né, vocês serão perseguidos, né? Então, se tem a perseguição direcionada à Igreja de Cristo, que verdadeiramente vive a dinâmica da fé, se compromete com a dinâmica da fé, né, com o Evangelho real e genuíno de Cristo. Mas há também as críticas que são direcionadas aos grupos religiosos ou pessoas individuais que dizem, né, que dizem respeito à distância, né, entre o que se fala e o que se vive, né? E isso aqui é algo importante para nós, porque aqui tem uma questão de caráter ético, né? Até Jesus fez essa crítica contra os religiosos de sua época, né? Analisar isto à luz das ações de Jesus é ver o teor ético que a fé cristã carrega em seu bojo, que a fé cristã carrega, né? Muitas críticas que nós vemos em relação dentro da sociedade em que a Bíblia, né, acaba sendo um instrumento, está relacionada à falta de vivência entre aquilo que se diz e aquilo que se prega e aquilo que se vive no dia a dia, né? Jesus ele usou um termo clássico para isso, né? Chamava de hipócritas, né? Aqueles que ensinavam uma coisa e vivia outra, né? Ensinava uma coisa, mas não se comprometia de fato com aquilo que se ensinava, né? Então se tem essas questões que a gente precisa entender, né? Dentro desta dinâmica das transformações, das mudanças, né? Das enfermidades que nós estamos aqui tentando analisar. A primeiro momento precisamos reafirmar, né, à luz de tudo que já até aqui falamos, a primeiro momento precisamos reafirmar que a palavra de Deus não sofreu e não sofrerá modificações em nenhum tempo. Os valores e a vida que somente ela pode oferecer continuam sendo os mesmos. Desde sempre, os valores e a vida que a palavra de Deus nos oferece, que Deus nos oferece mediante a sua palavra, foi e será os mesmos para toda geração, em todos os tempos, né? E isso nós temos que entender. O mesmo Deus, o que eu quero dizer com isso aqui é simples. O mesmo Deus que amou e confrontou homens no passado é o mesmo que ama e confronta no presente, né? E entenda confronto aqui não como aquele ato de colisão, né? Mas confronto no aspecto de confronto como princípio, né? De encontro, de diálogo e de pensar a vida e a fé, né? A fim de que todos abram mão não somente dos seus mais satânicos, me perdoe a expressão aqui, irmãos, não somente dos seus mais satânicos pecados, mas também dos seus mais santos pecados, né? E isso é muito importante, né? Dentro desta era, desta realidade de transformações que nós temos vivido, né? Nós temos aí uma banalização muito grande, né, de conceitos que são fundamentais para a nossa existência e para a nossa vida diante de Deus e que tem sido sutilmente, né, modificados, transformados, inculcados nas nossas mentes, e nós muitas vezes não temos o discernimento para perceber tudo isso, né? E com isso nós vamos nos afundando cada vez mais em uma vida que às vezes reflete mais ofensas contra Deus do que necessariamente adoração. E já que estamos pensando aqui a Bíblia, né, como sendo o nosso instrumento de fé, como de fato nós cremos, ela nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores, né? E não pessoas que ofendam a Deus, né? Revestidos, né,
de falsa adoração. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E aqui eu quero pensar já com vocês, nos minutinhos aí que nos restam algumas mudanças, né, e transformações que vêm ocorrendo na nossa sociedade. Hoje vemos diversos posicionamentos quanto à vida e às questões que a envolvem, né? A cosmovisão das pessoas e até a consciência foi moldada à luz dos frutos do renascentismo, né? Do iluminismo, do humanismo e tantos outros momentos e épocas que foram aí cruciais para a humanidade, né? Contribuindo tanto de forma positiva quanto de forma negativa para as pessoas, para as sociedades em suas diversas épocas. As pessoas começaram a refletir por si e a analisar as situações, né, como subjetivamente capazes, né? Teve-se época, e ainda isto é uma característica, né, em muitos ambientes das nossas sociedades, em que as pessoas elas dão, né, o direito de refletir as coisas aos outros, né? O direito de analisar situações aos outros, né? Ela acaba se auto-isentando, né? De alguma forma ou de outra, se auto-isentando da responsabilidade de refletir, de analisar, de compreender, deixando isso à mercê da mente alheia. E hoje as pessoas, ainda se tem, como eu disse, mas hoje as pessoas têm tido mais essa atitude, né? Responsável consigo, com a vida, né? Pensado um pouco mais por si diante de tudo que lhe é apresentado, né? Aqui tem um fator importante, né? Em que as pessoas passaram a buscar conhecer de fato e por si as coisas, né? As pessoas desencantaram das verdades absolutas que eram implantadas na mente, né? De uma forma muitas vezes violenta, né? Agressiva, né? E hoje nós vemos que as pessoas elas estão, né? Querendo refletir um pouco mais as situações, refletir mais, né, sem necessariamente depender dos donos da verdade, né, dos donos do conhecimento. Até porque hoje, com a própria tecnologia, você pode adquirir informações, conhecimentos diversos que te ajudam a refletir melhor a vida, e também ao lado negativo disso, né? E nós vamos tentar aqui refletir. No âmbito social, muitas transformações têm provocado uma série de sentimentos e inquietações em cada um de nós e nas sociedades diversas, né? Desde as maneiras como se deve, né, desenvolver as relações, até os novos padrões, por exemplo, de famílias, né? Sem levar em conta aqui as muitas manifestações e expressões de liberdade de vida, né? Se nós fôssemos falar aqui destes conceitos, nós passaríamos aqui horas e horas tentando entender, né? E isso tudo são mudanças que têm acontecido dentro da nossa sociedade, são mudanças que têm caracterizado, de certa forma, a nossa sociedade. Vemos também ações comuns que refletem o comprometimento coletivo. Isto é um outro aspecto dentro da nossa sociedade. Ações comuns que refletem o comprometimento coletivo e, ao mesmo tempo, também se tem ações isoladas, né, como forma de expressão de vida, né? Ou seja, uma vida é a vida a qual nós estamos nos presenciando, a qual nós estamos, né, tentando entender e sobreviver. Há também ações coletivas de falsos comprometimentos e de comprometimentos ilusórios, né, e que visam beneficiar alguns poucos em nome de um bem maior. São situações que têm acontecido e que nós precisamos de discernimento
discernimento para compreender onde de fato estamos nos envolvendo, né? E discernimento à luz da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não esqueçamos disso. Na esfera da tecnologia, pensando aqui ainda essas transformações, na esfera da tecnologia as pessoas podem hoje se tornar conectadas com o mundo todo e ao mesmo tempo, né, se assim desejar. Antigamente, eu não vou nem falar antigamente, mas há uns 20 anos atrás, né, não é tão antigamente assim, era difícil você até fazer uma ligação, né? Hoje não, hoje você conecta com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né, em qualquer lugar do planeta, onde obviamente a tecnologia é acessível, né, e naturalmente, tranquilamente, né, são mudanças, né, são aqui poderíamos dizer são evoluções, né. Há também um perigo desta realidade, pois na virtualidade, nesse mundo virtual, não se conhece a verdade e a transparência das coisas, né? Das coisas realmente, né? Muitas coisas que não são apresentadas dentro da era da tecnologia, da virtualidade, e que pode estar passando ali como uma bela e linda verdade, mas pode não existir nada de verdade naquilo, né? E é por isso que se fala tanto hoje de fake news, né, das falsas notícias, né, dos falsos comunicados, né, e inclusive o Evangelho de Cristo está correndo risco em relação a isso também. É por isso que mais uma vez eu digo para vocês, precisamos de discernimento, né, precisamos de cuidado em meio a tudo isso. Além dessas mudanças e dessas transformações, nós temos aqui juntamente a tudo isso, vemos coisas tanto benéficas quanto situações maléficas, né, que vêm acontecendo e que nós precisamos nos atentar aqui. Sobretudo sobre as situações de caráter maléfico, né, que é prejudicial para a vida, para a sociedade, para as relações, e que precisamos estar atentos para que, à luz do Evangelho, nós saibamos lidar com cada uma dessas situações, né? A sociedade, eu acho que tem um autor, me falhou o nome dele aqui agora. Ele fala que cada sociedade tem as suas doenças características, né? E falar de doenças sociais é um grande desafio e nos exigiria tempo, né? Mas principalmente, mas nós precisamos apontar aqui algumas questões que diz respeito à nossa realidade, sobretudo dentro da dimensão moral e ética, né? Muitas doenças que apontam, né, ou que se manifestam na nossa sociedade, ela vem dentro desta realidade, né, moral e ética, e que nós precisamos estar atentos, pois elas são e devem, né, ser evidenciadas, combatidas, né, denunciadas e combatidas por todos nós que vivemos à luz da palavra de Deus, que é viva e eficaz. E muitas situações nós temos que entender aqui que elas acontecem, né? Elas acontecem às vezes muito visivelmente e outras acontecem de forma muito sutil, né? De forma muito dissimulada e que às vezes nós não temos condições de perceber. Nesta sociedade marcada pelas muitas transformações, a violência também cresce e ganha novas formas de se manifestar. E é dentro desse aspecto aqui que eu falo sobre a sutileza de algumas ações e manifestações, né?
algumas ações violentas, atos violentos, né, agressivos, elas se manifestam, né, em meio a todas esse novo tempo, esse novo momento humano que estamos vivendo, se manifesta de forma muito sutil e forma do padrão, né? Porque às vezes nós já temos padronizado na nossa mente o que é uma violência, né? E às vezes ela se manifesta forma do padrão, de tal forma que nós não conseguimos perceber e falar, isso aqui é uma violência, isso aqui é um ato agressivo, né? Isto é uma doença que nós precisamos tomar cuidado, né? A violência está muito além do ato físico e do ato verbal, né? E essas violências sutis, elas vão ganhando forças nas muitas relações, né? Por exemplo, quantas e quantas violências sofremos no discurso manipulador de massa, às vezes seja no âmbito da política, seja no âmbito religioso, né? Violência em que as pessoas menos instruídas se tornam presas de pessoas estrategistas e mal intencionadas na área da política, da religião e tantas outras áreas. Nós precisamos nos atentar a isso, né? Isso é uma característica de enfermidade que é real no nosso tempo. Os relacionamentos se tornam flácidos, é uma outra característica doentia, né? Uma outra característica que evidencia a nossa sociedade como uma sociedade enferma. Os relacionamentos flácidos e sem duração, pois não há mais firmeza e constância nas palavras. Hoje, inclusive, os relacionamentos são baseados nas trocas, nos favores, no que o outro pode oferecer, né? Os relacionamentos são marcados pela não sinceridade e o verdadeiro respeito uns com os outros. Queremos, né, por perto aqueles que nos aceitam ou aceitam o que fazemos sem oposição alguma, né? Isso aqui também já tem um caráter de uma dimensão ética e moral que não temos tempo aqui para poder discutir, mas é uma realidade do nosso tempo. Isto é um fato que não só enfraquece os laços, mas descredibiliza pessoas e os meios onde isto é uma realidade, né? Vivemos uma sociedade, uma outra característica de enfermidade na nossa sociedade, uma sociedade uma sociedade que em todas as esferas o valor da vida está no ter e no possuir sem precedentes, né? Não existe mais a dinâmica da cooperatividade, mas um sentimento de competitividade constante, em que temos que superar tudo e todos e sem quaisquer princípios morais e éticos para dizer que somos e chegarmos onde almejamos chegar, né? Isso é uma outra característica que as transformações, as mudanças atuais têm tornado, né, ou impregnado na nossa sociedade, tornando a nossa sociedade uma sociedade doente. O que vemos com isso é uma inversão de valor, né, quanto ao que significa a vida e o viver propriamente dito, né? À luz da palavra de Deus, nós sabemos o que é a vida e o que é viver, né? E no próximo encontro nós vamos falar sobre isso. Então é importante vocês se atentarem a essas enfermidades aqui que nós estamos falando. É de nosso tempo também uma visível perversão de valores e princípios nas instâncias sociais, né? Isto não é de agora, né? Isto desde sempre, né? Acontece, mas no nosso tempo isso tem se tornado muito mais evidente e natural, né? Perverter princípios e valores tem se tornado cada vez mais natural e comum,
né, nas mais diversas instâncias sociais. Vemos a vida ser atacada de todas as formas. A exemplo, o Projeto Família, por exemplo, né, sendo bombardeada, as crianças sendo sugadas por ideologias pervertidas e diabólicas, né, o evangelho ainda sendo visto como fonte de lucro e poder, a educação sendo destruída, impedindo as pessoas de se potencializarem como sujeitos, pondo em seu lugar entretenimentos e meras informações, né? Ou seja, é o nosso tempo, são enfermidades do nosso tempo, da nossa época, do tempo em que eu e você fomos chamados para viver à luz da palavra de Deus, que é vida e eficaz. E uma sociedade convidada, né? Uma outra característica aqui da nossa... Que evidencia as doenças do nosso tempo, é uma sociedade que é convidada a não mais perceber os males ao seu redor, entregando-se a um ativismo louco e doentio, né? Grupos que não mais refletem o que faz, como faz, por que faz e para quem de fato faz, né? Prevendo, com o intuito de prever, né, as consequências futuras, mas preferem viver desassossegados e inquietos na busca por resultados imediatos e pessoais, do que necessariamente pensar ações significativas para a vida e para a história, né? Então, queridos, essas são algumas evidências, né, de transformações e mudanças que nós temos enfrentado na nossa sociedade, no nosso tempo, e que vocês busquem conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas realidades, como que elas se manifestam, né? Busquem conhecer, porque também para nós combatermos essas coisas, nós precisamos conhecê-la, né? Nós precisamos conhecê-la. E eu estou colocando isso aqui à luz da fé como inimigos nossos, né? Esses problemas, que são problemas, são situações que se manifestam como inimigo nosso, porque são situações que vêm com o intuito de acabar, de destruir potencialmente ou não a vida, né? E certamente isto se manifesta como inimigo nosso. Em vista dessas situações apontadas, é que precisamos, né, buscar entender no contexto sagrado ou no texto sagrado qual é a vontade de Deus, e aqui atentar ao que o apóstolo Tiago, né, nos orienta lá na sua carta, né, no capítulo 1, o versículo 22, é muito importante. Ele diz assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos, né? Esta orientação de Tiago para nós é muito importante, pois nisto consiste aqui pensar a dimensão ética cristã, a dimensão prática da vida cristã, né? Vamos falar sobre os valores cristãos, que não só nos protege dos perigos eminentes, como aqui vimos, né, apontamos, mas nos capacita para podermos ajudar as pessoas a não morrerem frente aos muitos males que lhes são apresentados. Pois a Bíblia, como instrumento norteador de nossas ações, nos inquieta, né? Uma vez que nós estamos frente à palavra de Deus, a palavra de Deus nos inquieta frente aos problemas reais e visíveis, exigindo, portanto, uma ação cristã, né? E não somente isto, como tal, a Bíblia, ou seja, como palavra de Deus viva e eficaz, a Bíblia serve para que, de fato, sejamos solução real, né? Ela é para nós aquilo que nos torna solução real e verdadeira para os problemas que tanto assolam a humanidade e aqueles que estão ao nosso redor. Então, dito isso, eu finalizo esse nosso primeiro encontro aqui, né? Espero que vocês busquem aí aprofundar cada um dos conceitos que aqui colocamos, cada uma das situações, né, dos problemas que aqui apresentamos, né? E na nossa próxima aula nós estaremos aqui falando sobre o encontro transformador com a palavra
que traz vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até a próxima.